dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bom poder dividir com você desse tempo precioso. E a leitura bíblica de hoje é um pouco mais extensa, vai do verso 24 até o verso 27 do capítulo 15 de Provérbios, que diz assim: Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol que é embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece a herança da viúva. Os desígnios dos maus são abominação para o Senhor, mas as palavras dos limpos lhe são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que aborrece o suborno viverá. Encontramos no livro de Provérbios algumas expressões, e às vezes a gente muda de um assunto para o outro, de um verso para o outro, mas há uma linha que une todos os provérbios de Salomão, que é o conceito da sabedoria para as diversas áreas da nossa vida. Por que o caminho do sábio é o caminho da vida? E diz a palavra de Deus que o caminho do sábio, ele é para cima. A Bíblia diz que ele sabe que para baixo fica o Seol, isto é, se o sábio desviar-se do caminho do crescimento, ele entra num processo de degeneração. E a expressão Seol nos lembra o inferno, nos lembra que Deus não quer que a gente se desvie do caminho da vida para entrar no caminho da morte. É muito importante que a gente saiba que o caminho da vida é passo a passo. E ainda que o caminho da vida seja um caminho apertado, ainda que o caminho da vida seja uma porta estreita, é por ali que nós precisamos andar. O caminho da morte apresenta muitos enganos, muitas armadilhas, e nós precisamos estar atentos para não sermos, de alguma maneira, envolvidos pelos convites deste mundo, e a gente acaba se desviando do caminho da vida para o caminho das facilidades que o mundo nos apresenta. Mas no verso 25, a palavra de Deus diz que o Senhor desarraiga a casa dos soberbos. A Bíblia diz que Deus rejeita a soberba. Deus não tem prazer na soberba. O prazer de Deus está no coração do humilde. Por isso, o texto diz que ele estabelece a herança da viúva. A expressão bíblica é que há uma grande diferença entre aqueles que andam de cabeça inclinada, erguida, no sentido de passar por cima de todo mundo, na soberba, na arrogância, que é tão comum a este mundo. E a viúva é a representação daquela pessoa que reconhece que por conta de suas perdas, e ela perdeu o seu marido, e naquele momento da história, perder o marido era perder a fonte de recursos para a sobrevivência. Então a viúva, ela era uma pessoa dependente, ela precisava se portar de maneira humilde a fim de que pudesse receber a herança e viver da herança, porque por conta da perda do seu marido, ela não tinha mais o recurso fruto do seu trabalho. Deus desarraiga, diz o texto da palavra de Deus, a casa dos soberbos. Por isso nós precisamos manter o nosso coração humilde, porque no coração humilde nós temos o estabelecimento de nossa herança. Depois no verso 26 diz que Deus abomina as inclinações da maldade, porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, em cumprimento à promessa do Salmo 23.
No entanto, não há como conciliar a bondade de Deus sendo derramada na nossa vida se existe maldade no nosso coração. Por isso a Bíblia diz que os desígnios dos maus são abomináveis ao Senhor, mas Deus tem alegria no coração dos limpos. Diz o texto das bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus se alegra do coração dos limpos. E aí cada um de nós precisamos cuidar de manter o nosso coração purificado para que possamos agradar a Deus. Por último, a Bíblia diz que existem aqueles que vivem na cobiça e existem aqueles que aborrecem a cobiça e por aborrecerem a cobiça não aceitam suborno, não aceitam corrupção. E esses recebem a promessa de que em Deus terão vida plena. Que Deus nos abençoe nisso, para que esses conselhos tão importantes venham definir a nossa maneira de viver. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Hoje nós recebemos conselhos para várias áreas da nossa vida e nós pedimos, ó Deus, que mais do que saber esses conselhos, nós saibamos colocá-los em prática. Que haja humildade no nosso coração, que haja sinceridade na nossa alma, que haja comprometimento, ó Deus, de vivermos uma vida reta, pura, agradando ao Senhor, que haja um coração puro, limpo em cada um de nós, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?